Olá, pessoal. Sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa primeira videoaula esse ano será sobre literatura medieval, né? Nossa primeira aula desse ano vai ser sobre literatura medieval, também chamado de medievalismo, né? Vamos começar o nosso curso de literatura, né? Começando pelos movimentos literários, começando pelo trovadorismo. Primeiro vamos ver a definição. O que foi o trovadorismo? O trovadorismo ele foi considerado a primeira época lírica portuguesa. Corresponde aos poemas feitos pelos trovadores portugueses para serem cantados em feiras, em festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média. Né? Esse é o conceito de trovadorismo. O trovadorismo ele acontece no ano de 1189, 1198, séculos 12, 13, 14, da era medieval, do período medieval da literatura portuguesa. Né? Trovadorismo em Portugal, porque essa manifestação só aconteceu em Portugal. Aí você começa a estudar nesse assunto aqui as chamadas cantigas trovadorescas. Essas cantigas elas podem ser de quatro tipos. Elas podem ser lírica de amor, de amigo, e satírica de escar de maldizer. Cantigas líricas de amor. O eu lírico é masculino, é o homem quem fala. O ambiente de corte, né, a corte e o palácio. Dama inalcançável, inatingível, sofrimento, que nós chamamos de coita, idealização, geralmente a idealização da mulher, e um caráter analítico discursivo. Essas são as características da cantiga de amor. Mas você tem que saber que na cantiga de amor, o eu lírico, quem fala no texto, pertence ao gênero masculino. Então, o eu lírico é masculino, é o homem quem fala, não é? Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, né? O ambiente é popular, realista, paixão não correspondida, né? E de caráter narrativo descritivo. Então, observe que na cantiga lírico de amor, o caráter analítico discursivo, e na cantiga de amigo, ela é caráter narrativo descritivo. Essas são as cantigas lírico-amorosas, de amor e de amigo. Então, recapitulando, cantiga de amor, eu lírico masculino, cantiga de amigo, eu lírico feminino. Aí depois você tem as cantigas satíricas. Quando você fala de cantigas satíricas, você lembra de sátira, né? Aquele gênero literário voltado para a zombaria. Elas podem ser de dois tipos. Cantiga de escárnio, aquela que faz uma crítica indireta, encoberta, né? As cantigas de maldizer, o próprio nome diz, vai fazer o mal. Então eu coloquei assim para você, nas cantigas de escárnio de maldizer, sátira de valor documental e criticava os costumes da época. Não só os costumes, como valores, pessoas e a própria sociedade da época, no caso aqui a sociedade portuguesa dos séculos 12, 13, 14, da era medieval, do período medieval da literatura portuguesa. Então, recapitulando, que foi mesmo o trovadorismo, ele foi considerado a primeira época lírica portuguesa, que corresponde aos poemas feitos pelos trovadores portugueses para serem cantados em feiras, em festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média, né? Aqui que você tem que lembrar também, dentro da literatura trovadoresca, aqui que é importante, você tem que lembrar do marco inicial dessa literatura. O marco inicial dessa literatura é chamada Cantiga da Ribeirinha, também chamada de Cantiga de Carvalha. Ela corresponde ao primeiro texto documento da literatura portuguesa. Né? Ele é um texto polêmico que gera até uma dúvida em relação à classificação. Mas se você for classificar a Cantiga da Ribeirinha, que é considerado o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa, ela é uma cantiga no caso, ela é uma cantiga de amor. Tá bom? Esse é o nosso primeiro slide, não é? Vamos capitulando aqui. Trovadorismo, séculos 12, 13, 14, né? E se estendendo até o século 15. Então você tem aqui o contexto histórico. Eu coloquei assim para você, ó. Contexto histórico, você tem Idade Média, século 11, século 15, feudalismo, que é aquele sistema, regime político baseado na posse da terra, onde você tem a hierarquia social, não é? Nobreza, clero e servos. Né? Você tem cruzada, que eram as guerras, teocentrismo, aqui você tem Deus é o centro de tudo, Deus é o centro do mundo, Deus é o centro do universo. E aqui você também tem a formação do Estado português e a dinastia de Borgonha. Esse é o contexto histórico. Você sabe que a literatura ela caminha para e passa a história. Você tem que contextualizar a literatura através do seu contexto histórico, tá bom? Esse é o contexto histórico do trovadorismo. Aqui você tem as características, né? Característica dos movimentos literários, no caso do trovadorismo, aqui as características das cantigas
das cantigas, onde você tem o amor cortês. Professor, o que é o amor cortês? É o amor platônico. O que é o amor platônico? É o amor espiritualizado. O que é o amor espiritualizado? É o amor idealizado. O que é o amor idealizado? É o amor ideia. Aquele amor não correspondido, se correspondido só à distância. Aí depois você tem aqui, ó, a chamada vassalagem amorosa. O que é essa vassalagem amorosa? A vassalagem amorosa é a dependência, submissão, no caso, à dama da corte portuguesa. Então, recapitulando aqui, o que vem a ser vassalagem amorosa é a dependência, a submissão de um trovador à dama da corte portuguesa, certo? Essas são as características da literatura trovadoresca. Na produção literária, que você tem aqui praticamente na produção literária, você tem as cantigas lírico-amorosa de amor, onde você tem aqui o eu lírico masculino, a cantiga de amigo eu lírico feminino, nas cantigas satíricas de escárnio, onde você tem uma crítica indireta, encoberta, você usa uma linguagem velada, e as cantigas de maldizer, onde você tem uma crítica direta, né? Uma crítica direta e sem equívocos, ou seja, aparece o nome da pessoa que é criticada. E as novelas de cavalaria fazem parte, aqui no caso, da produção literária do movimento, né? Então, se você observar o trovadorismo, ele é um movimento, ele é um pequeno movimento da literatura portuguesa. Essa manifestação literária só aconteceu em Portugal, você não tem trovadorismo no Brasil, né? Tanto é que nossa primeira manifestação literária aqui no Brasil vai ser o Barroco. Né? Quando você vai dividir a literatura portuguesa, você divide era medieval, era, no caso, clássica e era romântico moderna. Na literatura brasileira você tem a era colonial e a era nacional, né? Então, galera, esse foi o movimento chamado de trovadorismo, tá bom? Bem, aqui você tem os chamados autores, né? Os autores que eram chamados trovadores. Daí o nome trova ou trova significa cantigas, canções, cantares e ismo, modismo. Então aqui a moda é produzir cantiga, produzir canções. Aí você tem os principais autores aqui. Paio Soares de Taveroz. Quem foi Paio Soares de Taveroz? Ele foi considerado o mais importante trovador português. Por que ele foi considerado o mais importante trovador português? Porque ele compôs o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa chamada Cantiga da Ribeirinha, também chamada de Cantiga de Guarvaia, que é um texto polêmico que desafia os estudiosos quanto à sua classificação. Uns classificam ela como uma cantiga de amor, outros classificam ela como uma cantiga de escárnio, mas se você for para um vestibular, para o Enem fazer, né, e querer marcar qual é a classificação correta da cantiga da Ribeirinha, você deve analisar que ela é uma cantiga de amor. Aí você tem El Rei Trovador Dom Dinis. Quem foi Dom Dinis? Dom Dinis ele foi considerado o maior trovador português. Por que maior trovador português, professor? Porque ele compôs a maior quantidade de cantigas. Escreveu cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Esses são os mais importantes, tá? O Paio Soares, como sendo o mais importante, né, trovador português, e o Dom Dinis como sendo o maior trovador português. Escreveu cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Aí nós temos Martim Códax, João Garcia de Guilhade, Fernando Esguio, Pero da Ponte, Pero de Armas, são os trovadores portugueses. Tá bom? Então, dessa classificação dos autores aqui, o que você tem que lembrar, né, que você tem que levar em consideração aqui nesse movimento, são os dois primeiros. O Paio Soares como sendo o mais importante trovador português. Por que o mais importante? Porque ele compôs o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa. E o Dom Dinis? Por que o Dom Dinis? O Dom Dinis, porque simplesmente o Dom Dinis, ele escreve a maior quantidade de cantiga. Quem foi considerado o maior trovador português? Dom Dinis. Tá certo, galera?